Boa noite, senhoras e senhores. Estamos aí apresentando o nosso penúltimo episódio da temporada de estreia do programa Terceiro Sinal. Essa que tem sido uma série de entrevistas que a gente tem feito com artistas do teatro e de outras áreas também, falando muito principalmente sobre as trajetórias, né? A gente está vivendo em um momento que a gente teve que recuar, cada um ir para sua casa, cada um se recolher, e a gente começou a entender ao longo do programa que esse programa tinha uma capacidade de registrar um pouco, um pedaço da história do teatro da cidade. Então, ao longo desse caminho que está chegando ao fim nesse primeiro ciclo, a gente foi entendendo a importância de pensar de onde que a gente veio, onde é que nós está e para onde é que nós vai. E pensar isso de maneira ampliada, né? Pensando que a pesquisa do colega pode me ajudar a avançar na minha pesquisa e com certeza, nesse momento de crise que a gente está vivendo, avançar em bloco vai ser uma alternativa para a gente, certo? Então, nesse sentido que esse programa surgiu das nossas reuniões da Câmara Setorial do Teatro. Então, é muito importante frisar que esse programa e esse movimento e essa iniciativa que está fazendo a gente entender a importância de conhecer a trajetória um dos outros, mas principalmente a importância de conhecer a trajetória e a história do teatro da cidade, surgiu de um encontro. Então, cada vez mais a gente na Câmara Setorial do Teatro está percebendo de como é importante e rico a gente se encontrar para falar sobre o nosso ofício, para falar sobre o nosso fazer, sobre as nossas pesquisas. E é nesse sentido mesmo que esse vai ser o penúltimo episódio da primeira temporada do Terceiro Sinal, porque a gente entendeu, né, que começamos num cavaco meio no susto, né, da pandemia. O programa ele foi ganhando corpo, foi ganhando ideia, e aos poucos ele foi se transformando numa coisa que a gente ainda não sabe exatamente o que é. E é justamente por isso que a gente precisa parar e pensar, e aí? O que foi, para onde isso levou a gente? Isso deixou a gente aonde, para onde a gente e para onde a gente vai. Então, a gente vai fechar esse ciclo do Terceiro Sinal, e agora com os recursos da Lei Aldir Blanc, é muito provável que a Câmara Setorial do Teatro vá puxar algumas rodas de conversa para a gente pensar junto o nosso ano que vem, o nosso 2022, o nosso 2023, e começar a articular estratégias para que a gente passe, né, por essa crise sem muitos danos e tentando ao máximo, né, sem cair nessa estatística que está crescendo cada vez mais, infelizmente, no país, né? E na cidade também, cada vez mais. Então, assim, já falei muito, hoje a nossa convidada tem muito a dizer, então vou falar pouco. Queria mandar um salve aí para todo mundo que está entrando. Muito obrigado pela participação. Já está aberta aí as caixinhas para mandar mensagens para Nanda, beleza? Então fiquem à vontade. E eu vou dar só mais um recado e aí a gente já começa. Acredito que a Nanda já está por aqui, que ela já estava lá no jeito, certo? Aliás, eu acho que a Nanda não está aqui ainda. Nanda, se você tiver, já faz um convite aí. E se você não tiver, alguém manda um WhatsApp, por favor. Enfim, o aviso que eu quero dar é que como é do conhecimento da maioria das pessoas, está acontecendo o processo da implementação da Lei Aldir Blanc. Melhor, Aldir Blanc. Eu pronuncio errado, é Blanc que se fala.
E aí vai chegar, já chegou na cidade o recurso de R$ 1.190.000. Então, no dia 1º de setembro, abriu o cadastro para pessoas físicas e para espaços culturais. Até agora foram 150 inscrições de pessoas físicas e eu não sei o número exato de espaços culturais, mas ainda foi baixo. Então é muito importante que vocês ajudem essa informação a chegar no maior número de pessoas possível. A gente vai fazer uma publicação no cast com o link e com esses detalhes todos, tá certo? Aqui no Instagram mesmo. Então bora lá, a Nanda já tá aqui sim. Então vamos adiante. No início desse programa, e um dos intuitos do início era justamente criar uma iniciativa que conseguisse arrecadar recurso, sobretudo recurso alimentício, para quem estivesse numa situação de vulnerabilidade social. Só que a partir de uma articulação da Câmara Setorial da Cultura Popular, a Secretaria de Cultura passou a realizar um atendimento através de um link, de um cadastro, para, em parceria com a Secretaria de Promoção Social, atender a essas pessoas. Só que a gente entrou em período eleitoral. Isso quer dizer que a Secult não pode fazer esse serviço mais por uma questão das leis eleitorais, mas a Secretaria de Promoção Social ainda pode atender esses casos. Então, caso alguém esteja passando por alguma dificuldade alimentar, pode ou entrar diretamente em contato com a Secretaria de Promoção Social ou tentar falar com a gente, que a gente tenta fazer esse meio de campo, já que a Secult não está podendo fazer por hora. Certo? Então, dados os avisos importantes, é com imenso prazer que damos início ao Terceiro Sinal, um programa de entrevistas com artistas e outros profissionais da cultura, produzida pela Câmara Setorial de Teatro de Poços de Caldas. Apresentado por Valber Rodrigues e com produção de Rafaela Jacon Dutra, a iniciativa tem como referência as demandas e as diretrizes do Sistema Municipal de Cultura e do Plano Municipal de Cultura, e pretende ser um ponto de encontro entre os fazedores de cultura, a população e a iniciativa privada, a fim de pensar e construir futuros para a cidade. Poços de Caldas é um celeiro de excelentes artistas que estarão conosco para dividir tudo o que acontece antes e depois do Terceiro Sinal. Portanto, sejam bem-vindos, divirtam-se e merda. Eu perdi o meu negocinho. Então, é com imenso prazer que recebemos no penúltimo programa desta que é a temporada de estreia do Terceiro Sinal, nossa convidada Nanda Dearo, que é musicista, compositora, atriz e educadora musical. Nanda tem formação em piano popular pelo curso técnico em música do Conservatório Musical Antônio Ferrúcio Viviani. É licenciada em educação musical pela UFSCar, além de formação em teatro pelo Curso Livre e Núcleo de Pesquisa Teatral do SESC Minas Gerais. É professora de música da Criatividade Sistema Educacional e, com uma formação e atuação artística múltipla, tem nos trabalhos que realiza a marca forte das experiências de teatro de grupo, da pesquisa no teatro infantil e das produções autorais, sobretudo aquelas que abarcam e entrelaçam as linguagens da música e do teatro. Nanda Dearo integrou o coral cênico Nona Guela e a Cia Brincanto. Também atuou em montagens com os grupos da cidade, como a Companhia de Atores, Cachorro Louco Produções e Grupo Rasgaceiro. Atualmente estuda canto lírico e canta no grupo vocal Vivace. É tecladista e backing vocal das bandas Capitão Vinil e Vulcânica, Som das Minas. Dedica-se à pesquisa do universo infantil e suas artes na Cia Balafuda, como atriz criadora, e ao teatro autoral no grupo Nuclearte, nas funções de atriz, compositora,
preparadora vocal e diretora musical. Portanto, recebam com uma salva de aplausos para falar sobre esses e outros assuntos, Nanda Dearo. Vou chamá-la. Faça um barulho para ela. O meu negocinho, os gatinhos pegam e some com tudo. Cheguei! Alô! Tudo bom? Tudo bom? Bem-vinda. Como é que você tá? Ai, tô muito ansiosa. Muito feliz de estar aqui, muito honrada, gente. Só entre as estrelas, que isso? Então, Muito feliz. exatamente. A gente, inclusive, está vivendo esse momento de encerrar esse primeiro ciclo para a gente pensar como ele foi, o que ele trouxe para a gente, para onde ele pode levar a gente, inclusive para a gente voltar com um terceiro sinal. Eu sou romântico, né? Então eu penso em banda, eu penso em pessoas assistindo ao vivo, eu penso em quadros interativos com você, público, enfim. Então, assim, a gente está realmente pensando como ser cada vez mais estratégico esses nossos encontros, né? Porque são muito ricos. Eu tô dando uma travada aqui, hein? Mas vai rolar. Será que... Mas você me ouviu? Cortei? Ouvi. Você me ouviu? Voltou. É que eu acho que estão apertando muito coraçãozinho, aí trava. Se apertar muito coraçãozinho, trava, gente. Comenta que eu acho que não trava. Se comentar, manda Peraí, ó. Me chama de novo. Entra aí. chama. Bom, portanto, é com imenso prazer que recebemos no penúltimo programa desta, que é a temporada de estreia do Terceiro Sinal, nossa convidada Nanda Dearo. O Marcelo diz que chama também, faz as honras, é um excelente mestre de cerimônia. E chamou-lhe Fernanda. Aguardando. Será que é a minha internet que não tá? Eu tô travando aí? Alguém pode... Produção? Eu tô travando? Conectando. Oi, boa noite, Batman. Olá, Voltei. bem-vinda. Desculpa, gente, é que aqui o Pedro tava numa outra reunião, eu fui pedir para ele sair, porque senão não dá conta. Agora acho que vai estar melhor, né? Tô melhor? Sim. Tô Por aqui, enquanto tô estamos... inteira. Fica tranquilo. Instabilidade faz parte do apocalipse, então tá todo mundo em casa. Deixa eu te falar, Nanda. A primeira pergunta que a gente sempre faz aqui para as pessoas que a gente entrevista é... A primeira de todas é, você esteve em cena recentemente, né? Aproveita aí já para dar a divulgada nos trabalhos. E qual a diferença de entrar em cena ao vivo e aqui nesse lugar que é o virtual? Nossa, ai, a presença, né, do público é diferente, assim. Mas existe também um cuidado, né? Quando a gente está gravando, a gente tem um cuidado muito especial com tudo, assim, né? Com o áudio, com o que está sendo gravado de imagem, com... Não sei, acho que a gente pode se dar ao luxo de ter esse cuidado, né? De regravar, dar atenção para detalhes. Então, nesse sentido, é muito massa. Mas é muito diferente, assim, né? Tá, principalmente em teatro infantil, né? Tá com as crianças é outra coisa. A gente recebe uma devolutiva ali imediata e é muito bom isso, a gente se sente muito energizado, né? Mas é uma experiência nova também. Tô fazendo várias coisas diferentes, assim, que eu não fazia
por deixar de lado mesmo e agora a gente está podendo se dedicar. Então, sei lá, acho que é tudo válido. Mas. E quem é que foi a sua primeira mestre ou o seu primeiro mestre nas artes? Nossa, olha, eu fiquei pensando, todas essas perguntas, gente, eu fiquei pensando há dias para ter uma resposta assim, ó. Foi isso, foi Na aquilo. Eu não ponta da língua. consigo chegar, porque sempre que eu penso numa pessoa, eu estou esquecendo de outra, sabe? E eu acho que foi tudo tão assim. Foi tanta gente, foi uma rede mesmo para que eu pudesse hoje me dizer artista, né? Então, por exemplo, eu lembro de quando eu era criança e, tipo, não tinha, né? A gente não tinha condições de estar em conservatório, de estar em escola de arte. Mas a minha mãe, aí, olha só, gente, eu sou que traz a mãe para entrevista. A minha mãe sempre dava um jeito de contar história pra gente, de ler pra gente. Então, na igreja, a gente dava um jeito de estar no meio da música. Então, não consigo dizer assim quem foi o meu primeiro mestre, porque foram tantos, né? E eu também acabei me tornando uma pessoa múltipla, né? Eu pipoco um pouco, vou para música, vou para o teatro, vou para educação. Então, são tantos mestres assim que eu não sei dizer exatamente um. Então, eu reservo para dizer que eu tive uma família muito especial, sabe? Eu tenho uma família muito especial que pôde ser essa rede para que eu pudesse consolidar essa personalidade artística, né? Essa vontade de fazer arte que sempre tive desde criança. Assim. Então, todos os meus mestres eu respeito muito, eu carrego todos comigo. Eles são aquelas vozinhas que ficam na cabeça assim, ó, vai por aqui, vai por ali. Alguns ficaram um tempo, depois passaram, e outros estão até hoje comigo, mas sempre carrego comigo todos os meus mestres. Maravilha. Eu vou mudar a pergunta que talvez eu te ajude, que é, porque você também está nesse processo de ensino-aprendizado, você também está nesse meio termo que é o ensino-aprendizado, que é tudo uma coisa só. Qual a importância do mestre? Ai, bússola. Bússola, né? Te dá um norte, porque o conhecimento é vasto, né? E a gente que gosta de tudo, eu gosto de tudo, eu me interesso por tudo. E às vezes a gente se perde no caminho, né? Então, estou estudando canto, tem tanta coisa para estudar, tem tantas abordagens diferentes. E um mestre ele te dá um norte, e eu acho que um mestre também ele tem que te olhar com carinho, sabe? Ele tem que te respeitar, assim, para ver em você algo que você ainda não vê. Então, é fundamental, assim, ainda mais nesse momento que a gente tem tanta informação à disposição, que é maravilhoso, né? A gente tem internet, tem tudo. Tem curso online de tudo que você quiser fazer. Eu acho que a direção que o mestre dá é muito especial. Mas, legal demais. Onanda, assim como grande parte dos artistas da cidade, sobretudo os independentes, você realiza, né, como você já disse, muitas funções dentro do processo artístico. Qual profissão foi levando a outra na sua carreira? A música, sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Comecei a estudar música assim porque eu queria muito, muito. Sempre gostei muito de cantar. E só que aí quando eu fui mesmo me especializando, fui estudar piano, nunca me encaixava. Eu não me encaixo ainda. Eu não conseguia me definir, agora eu vou ser pianista e tal. Aí eu não servia ali, aquela roupa não cabia. E agora eu vou ser cantora, não cabia ali também. Então eu fui buscando, e a educação foi muito legal nisso também, porque a educação é um campo que não basta só saber, né? Não basta só saber tocar piano para dar aula de piano. Não basta só saber música para dar aula de música. Você tem que saber de tudo, né? Você tem que considerar muita coisa. E eu acho que quando eu encontrei o teatro, eu encontrei minha galera. Falei, gente, eu sou daqui, meu Deus, onde eu estava esse tempo todo? Então, mas hoje eu sou muito grata, assim, porque tudo faz parte de mim, sabe? Tudo foi importante eu passar para poder realizar tudo que eu realizo hoje com muito amor, muita alegria. Legal. E, e nesses anos, quando foi que você teve certeza? Eu sou uma artista, eu sou uma profissional da cultura.
Então, eu pensei em um momento especial que foi quando eu estava, logo que saí do ensino médio, assim, eu estava fazendo curso técnico em piano, e aí, nossa, eu prestava vestibular, passava, conseguia bolsa, bolsa aqui, bolsa ali. E, assim, eu não queria estudar música também por causa disso, assim, não me via muito ali encaixada, né, na roupa da faculdade de música naquele momento. Mas aí eu consegui várias faculdades legais, e aí eu fui pro conservatório um dia e falei, olha, eu vou trancar minha matrícula porque eu passei em história e eu vou fazer história. Aí a Cristiane, diretora do conservatório, falou assim, você tá ficando louca? Tá ficando maluca? O que você tá fazendo da sua vida? Para tudo. Aí ela me parou, assim, falou: o que você tá fazendo? Vem cá, fulano. Chamou os professores todos, assim. Olha só, essa menina tá querendo fazer história, como assim? Você não é de lá, você é daqui. Você é artista. E aí, assim, eu tava com tudo pronto. Eu tava com os documentos todos, assim, minha irmã sabe. A gente tava indo para fazer matrícula. Aí eu... Aquilo me pegou de um jeito, sabe? Porque eu não me via exatamente ali sabe, eu não via essa caminhada como ela via. Uhum. E aí eu decidi, aquilo foi muito forte, assim, e aí eu decidi ficar. E decidir ficar me proporcionou tanta coisa, sabe? Eu comecei a ter várias experiências de dar aula, de educação musical, cantei em coral, entrei em banda, toquei com um grupo de jazz. Eu fiz tudo o que eu podia e foi uma escolha muito acertada. Realmente, eu acho que eu não seria tão feliz, sabe, fazendo outro curso. Eu adoro história, eu amo muitas coisas, sabe? É muito difícil conciliar minhas paixões. Queria fazer letras, queria fazer um monte de coisa. Mas ali eu acho que foi um momento que eu me direcionei e falei, não, realmente, eu acho que eu sou daqui, sabe? E aí, dali em diante, fiquei ali mesmo. Fiquei aqui, vocês estão vendo. Tamo aí. Massa. A Júlia mandou uma pergunta nesse sentido também, que é: qual foi o momento que você decidiu seguir a música como profissão? Foi uma escolha firme e direta ou um caminho incerto? A Júlia Montesano mandou aí a pergunta. Um beijo para ela e mandem as perguntas Um também aí beijo. vocês. Ai, Júlia, é incerto, né? Pra mim, pelo menos. Sempre, a música sempre teve comigo, assim, mas eu comecei a estudar relativamente tarde, assim, comecei a estudar com 14 anos, que aí eu entrei mesmo no conservatório, né? Mas, assim, decidir pela música eu acho que é uma decisão que eu faço sempre, sabe? Não, claro que, assim, a gente decide como profissão, claro, levo muito a sério tudo isso. Mas eu sempre repenso, sabe? O que eu estou estudando em música, o que eu estou fazendo em música, mas eu nunca consigo deixar a música para trás. Em nada do que eu estou fazendo, assim, eu não consigo deixar ela de lado. Então eu acho que a gente meio que tá junto, assim, de mão dada, sabe? Aí às vezes eu tô meio mal, assim, mas é uma canção que me levanta, e aí às vezes eu componho e acho que aquilo tá ruim, mas aquilo faz sentido para outra pessoa. Então, eu acho que é sempre incerto esse caminho da arte, a gente fica se reinventando, mas eu sou muito grata, assim, de caminhar na música, de aprender tanto. Oi, Gi! A Giovana é da minha banda, gente, essa mulher canta muito. Massa demais. E me diz uma coisa, teve algum momento que você falou ou chegou perto de dizer, chega, eu não quero mais fazer esse negócio de arte, que isso aí não leva ninguém a lugar nenhum? Nossa, vários. Mas assim, eu sempre tô na arte, eu não consigo, não saio da arte. Eu acho que eu nunca saí, né? Eu vejo assim, lá atrás também, quando eu estudava, né? Que eu não tinha muita oportunidade de estudar em conservatório, como eu falei, mas eu escrevia muito. Eu ia participar de concurso de poesia. Então, assim, eu não consigo, nunca consegui decidir fora da arte. Eu sempre decido na arte. E isso é tão bom, assim, eu sou tão grata por tudo que me acontece, assim, por essa escolha, né? E eu tento sempre amalgamar tudo isso, amalgamar a música com o teatro, com a educação, com a militância, tudo que eu acredito, assim, eu tento manter numa coisa muito sagrada para mim. Legal. E, assim, é muito nítido no seu trabalho dentro do teatro a relação muito forte com a música, né? Isso fica bem marcado nos trabalhos com nuclearte,
e com a Cia Balafuda. O que no trabalho com o teatro a técnica musical te ajuda, ou vice-versa, ou é tudo uma coisa só? Olha, esses dois grupos especificamente, o Nuclear e a Balafuda, é tudo uma coisa só. E eu sou muito feliz porque a gente caminha sempre para isso, porque é uma premissa do grupo, sabe? É uma premissa a música precisar fazer sentido para estar ali. E é uma preocupação nossa também. Eu me preocupo muito assim com o que está dizendo aquela letra, o que ela tem para oferecer e para onde ela pode levar, né, a gente. Então, eu sempre eu acho que é tudo uma coisa só. Na Balafuda também, né? A gente tem trabalhos que são mais musicais e outros que não são tanto, mas a música está sempre presente. E ora ela está mais em primeiro plano, ora ela está mais em segundo plano, mas a nossa premissa é que ela faça parte desse organismo, sabe? Que não aconteça uma coisa de, por exemplo, ter uma cena e a música não fazer parte daquele contexto, ou de ser uma música só por estar ali. Então, é uma coisa que a gente sempre procura refletir. E silêncio Acho é que eu música? respondi, gente. Eu acho que sim. E o silêncio no espetáculo é música também? Desculpa, fala de novo o finalzinho que eu não ouvi. O silêncio no espetáculo é música também? Muito. Silêncio é tudo, né? A gente precisa do silêncio para começar a trabalhar e a gente precisa do silêncio em vários momentos. Eu acho que isso é uma coisa importante, inclusive, que eu tenho exercitado mais. Assim. A gente precisa silenciar. O silêncio ele pontua para que você tome uma direção. O silêncio é o outro também, né? Quando você silencia, você se abre para o outro. O silêncio no espetáculo também ele é muito impactante, né? Ele é o que dá, é o que realça o que vem depois. Então, é importante. Silêncio é música, isso mesmo, sabe? O silêncio na música, inclusive matemático, é muito importante. Saber parar, saber respirar. Legal demais. E deixa eu te falar, a musicista tem a partitura e o piano para se exercitar. Como e com quais materiais a atriz se exercita? Como você percebe as diferenças nessas preparações? Então, eu tento. Eu falo muito a língua da música, né? Então, eu tento meio que transpor ela pro teatro, assim. Mas eu acho que o teatro faz a gente se conectar mais com o corpo, sabe? Isso foi uma coisa que me fez muito feliz quando eu cheguei no teatro, assim, que não tá fora ali, é você pulsando tudo, né? Então, o corpo é seu instrumento. É clichê, mas é isso mesmo. O corpo é seu instrumento e você tem que saber coordenar, usar ele da melhor forma, né? Então, eu acho que no teatro seria uma coisa tipo uma correspondência corpo e texto, algo assim, né? Corpo e o que dizer, né? Talvez isso, assim. Que na música, instrumento e partitura seria você interpretar algo que foi escrito por alguém no instrumento da melhor forma. E no teatro, texto e corpo é também você deixar o seu corpo a serviço do que aquele texto tem a dizer. Então, acho que seria essa relação. Legal. E você consegue exercitar a atuação no seu quarto como você exercita piano? Pergunta de novo, por favor. Pergunto, com certeza. E você consegue estudar atuação no seu quarto do mesmo jeito que você estuda piano? Porque eu tenho a sensação que a atuação às vezes cai um pouco no lugar meio sem concretude, né? O nosso trabalho de atrizes e atores, assim, fica meio. Então, enquanto a música não, tá centrado lá, é no cavaquinho, no cello, o instrumento ele tem uma participação central na música, né, me parece. Como que é essa relação do trabalho
seu de atriz individualmente, assim, ah, beleza, eu não tô no grupo, eu vou para casa estudar. Se Uhum. eu não tenho violão e a partitura, você se apega a que estímulos? Eu, coisas minhas, assim, eu gosto muito de texto, pego texto, rabisco texto, várias cores, várias canetas, escrevo de novo, apago, reescrevo, assim. Sou muito assim, gravo eu falando, eu sou maluca, né? Gravo eu falando, ponho no ouvido para escutar eu falando, para como tá essa fala, pontuo. Gosto muito de colocar coisas musicais no texto, então eu ponho pausa, eu ponho desenho, eu ponho tudo. Meus textos são todos assim, eu gosto muito de ter o texto, porque eu tenho uma relação com a palavra muito próxima, assim, eu gosto muito da palavra. Com o corpo, eu procuro conhecer meu corpo, então me exercitar. Partitura corporal me ajuda muito. Eu sou uma pessoa que gosta de ter tudo certinho, onde que eu vou, para onde que eu tô, e exercitar isso é importante para mim. Mas nas minhas coisas eu gosto muito de objetos, assim, eu gosto de usar objetos. Gosto de pensar no que aquele objeto tem a dizer, até porque eu adoro o grupo Sobrevento, eu amo, sou apaixonada pelo Sobrevento. Então eu gosto muito de objetos, mas eu tenho me arriscado em várias coisas também. Então eu acho que é isso. Eu sempre parto do texto e isso vai me levando para outros caminhos. Legal, legal demais. Essa pergunta, eu acho que essa, quer dizer, essa pergunta não, esse paralelo, ele é bom pra gente porque faz a gente pensar como é que eu faço para treinar a minha partitura, que nem o músico pode ficar lá, plim, 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 plim. Assim, então, foi uma pergunta, uma provocação, na verdade, para todos os atores e atrizes que estão aí, né? Que negócio é esse que a gente tem que articular para o trem acontecer? Deixa eu te falar, você, né, já ficou nítido que você transita entre esses universos, né? Música e teatro. Como você percebe na sua formação a importância do intercâmbio entre linguagens e como você tem percebido isso na cena local? Ah, então, eu acho que foi muito importante para mim ter a vivência do teatro, porque eu não sei se eu teria combustível para continuar na música, sabe? Porque eu sempre precisei, assim, de uma razão para fazer as coisas. E o teatro me trouxe muito esse impulso, assim, sabe? De reflexão, de contexto, de estar alinhada politicamente, estar alinhada com o público. Então, eu me senti bem à vontade, assim, no teatro. É uma coisa que eu não tinha experimentado na música ainda. Existe também, depois a gente descobre tudo, né? Tem gente que faz tudo, assim, em qualquer linguagem. Mas para mim foi importante ter essa aproximação, essa, esse contato com o meu corpo, esse contato do jogo foi muito importante para mim. E eu vejo na cidade coisas incríveis acontecendo. Então, assim, antes de eu pensar em começar, já tinha o Rasgaceiro fazendo circo com teatro, com música. E hoje em dia a gente tem o teatro musical, né? Antes de estar no teatro também, a gente estava na Naguela ali, experimentando como fazer um coral cênico, era muito divertido aquilo. Então, eu vejo que a gente caminha assim para se encontrar e é uma troca tão importante, é uma troca tão boa, tão bonita, né? Eu acho que a gente só tem a aprender e sair um pouco também da nossa linguagem principal de formação, traz um desconforto bom assim, né? Traz uma novas descobertas, é tão importante. E o teatro, ele precisa disso. O teatro precisa que a gente se disponibilize para aprender música, para aprender a movimentar o corpo. E não precisa chegar a ser um cantor de ópera, mas saber usar sua voz, né? Não precisa dançar, mas você pode fazer um movimento. Então, acho que o teatro é esse lugar assim que abraça todo mundo, né? E traz sentido para tudo isso. Legal. Falando nisso, eu mesmo tô precisando de umas aulas de canto, viu? Porque Vem cá, se chega precisar aí. cantar desafinado, me chama, gente. Mentira! Mentira! Eu juro, Eu já te velho. ouvi no rolê. E tava aqui assim, Ah, ó, ouvindo, ó, Valber afinadinho. nada.
Na hora a insegurança bate, a garganta trava, não sai nada. Ah, isso é terrível, né? Você. Aí, eu fiquei falando coisas, esqueci a pergunta importante que tinha me atinado quando você falou. A Rafa mandou uma pergunta que tem a ver um pouco com isso que você estava dizendo agora. O que você mais aprendeu dentro do grupo de teatro? Nossa! Gente, não sei. Mas uma lição que eu tenho tirado de tudo isso é que assim, eu não ensino nada. A gente só encoraja, sabe? A gente encoraja um o outro. Assim, isso é uma grande lição que eu tenho assim, nos grupos, porque a gente se propôs, Marcelo tá aí, né, Marcelo? Lá na primeira turma que a gente viu que a gente era tão diferente, né? Eu era da música, o Marcelo era do circo, tinha os meninos que eram do hip hop, a gente era tão diferente. E aí, quando a gente se juntou para fazer teatro, meio que para a gente poder ter alguma coisa em comum, a gente se propôs a ensinar um para o outro do seu ofício, né, da sua habilidade. Mas hoje eu já penso diferente, eu acho que ninguém ensina nada, sabe? A gente só cria o ambiente ali e todo mundo vai bebendo daquilo e vai se desenvolvendo. E isso é tão bom, assim, e no grupo, essa cumplicidade, sabe? De poder errar, de poder, sei lá, de poder se descobrir. É tão bom, assim, mandá-lo, né, Marcelo? Da gente ter o contato com o outro, a gente ter o jogo, sabe? É tão bom. Então, essa irmandade também é algo que foi no teatro, assim, que eu descobri. Acho que é essencialmente isso, assim, essa cumplicidade e essa troca. É muito forte para mim. Pra tretar sem perder a amizade também, Ariane. Sempre. Isso aí é um aprendizado importante. Porque é verdade, né? Porque a gente vai precisar discordar esteticamente para a gente avançar, né? Não tem como a gente avançar se todo mundo fizer exatamente a mesma coisa. Então é importante que exista o Nuclearte, a Consus Demente, a Nós de Teatro, Trancos e Barrancos e todos Sim. os outros. E é importante que a gente se reúna, inclusive, para discordar esteticamente, assim, no sentido de criar um espaço de aprendizado, né? Que é aquilo, cada um faz um negócio, mas se a gente se junta, a gente aprende junto um outro negócio que é o que ninguém faz sozinho, né? Uhum. A Sim. Rafa tá. Ah, eu acho que tá um pouco atrasado. Mas é muito bom. São relações muito profundas, assim, que a gente vai criando. E você realizou trabalhos também com outros grupos, né? Com a Cia Brincanto, Cia os Atores. Como que você tem percebido na cidade o intercâmbio entre os artistas? Então, todas essas experiências me enriqueceram muito, assim, artisticamente e como pessoa também. Porque, assim, cada trabalho tem uma demanda, né? Então, a gente tem que estar disponível para o trabalho. Isso o teatro me ensinou também. O teatro e a música, né? Me ensinaram que a gente tem que fazer o que o trabalho está pedindo. Então, às vezes vai te pedir mais uma coisa do que outra, e você tem que estar sempre ali, disposto, disponível. E isso é muito bom. Trabalhar com outros grupos faz a gente sair um pouco da gente, assim, né? Do que a gente gosta, do que a gente do nosso trabalho, assim, então tem muita coisa que a gente aprende, né? A Rafa tá lembrando aí do transbordar, né? Que a gente se pendurou em cordas, uma coisa que eu jamais imaginei que eu faria. E isso é muito bom também, né? Porque a gente vai fazendo coisas que a gente não imaginava que faria. Mas eu sempre fui muito bem acolhida, assim, por esses grupos da cidade e muito encorajada, né? Então, a Brincanto, nossa, eu sou muito grata mesmo à Bia, porque ela me fez olhar para um lado ali do teatro musical que eu descobri, adorei também, adorei passar por essa experiência. O Rasgaceiro, gente, o Rasgaceiro é sempre aquele amor, assim, aquela coisa boa, a gente está sempre um pelo outro ali, é muito bom também. E trabalhar com essas pessoas que eu admiro, né? Porque quando a gente não é do mesmo grupo, assim, a gente sempre está se vendo, né? E eu admiro essas pessoas, estar com elas no palco ali é uma coisa. Nossa, dá até um negócio, né? Você fica, gente do céu, será que.
Será que eu tô aqui mesmo? Será que essas pessoas são de verdade? Deixa eu relar para ver. Mas sobre assistir o outro é fundamental, gente. É fundamental, é muito importante, assim, muito, muito importante. A gente prestigiar o outro, a gente tá ali, porque tanto pra gente consumir arte, né? Porque a gente é artista, a gente tem que consumir, esse produto né? Quanto pra gente encorajar e tá junto, tá dando suporte pro outro, né? Poxa, são nossos amigos, né? A gente é uma classe e a gente precisa estar ali. Então, acho fundamental. Da hora demais. Com o grupo Nuclearte, né, antes dessa pandemia toda, vocês vinham participando de alguns festivais em outras cidades. E você teve, inclusive, a sua formação, a experiência da sua formação foi em outra cidade. Qual a importância para você de estar em contato com outros cenários culturais? Ah, é muito importante, porque uma que eu acho que a gente vive num país muito diverso, né? Então a gente precisa acompanhar, assim, outras realidades para a gente entender um pouco, assim, sabe? Claro que, assim, tudo que a gente for pesquisar sempre será muito pouco, mas não é desculpa para a gente simplesmente parar com muita coisa, então vou ficar aqui mesmo. Então é muito importante a gente ter contato com outras realidades, né? Agora, a formação, para mim, assim, ela não faz sentido se ela não for continuada, sabe? Então, toda a formação que eu busquei, tanto aqui no conservatório, quanto na faculdade, cursos que eu faço, já fiz curso em BH, já fiz curso em São Paulo, Jundiaí, sempre que eu posso eu estou fazendo. Eu acho que isso vai te dando ferramentas, né? Tanto para quem trabalha com educação, a gente precisa ter ferramentas para dar para o outro, assim, e para a gente mesmo, enquanto artistas, a gente precisa de ferramentas, a gente precisa conhecer coisas, a gente precisa ter cultura, né? E cultura não é só o que a gente gosta, não é só o que a gente conhece. Então, eu acho que é um exercício a gente sair um pouquinho da gente, sair um pouquinho do que acontece ao nosso redor, para conhecer outras coisas. Então, eu e o Nando, sempre que a gente viaja, e que sorte ter um marido artista, né? Sempre que a gente viaja, mesmo a turismo, assim, a gente sempre dá um jeito de assistir alguma peça que está rolando, de fazer contato. A gente faz vários amigos, isso também é maravilhoso, né? Que o pessoal do teatro é aqui, ó, todo mundo do bem, todo mundo amigo. Então, é muito bom isso. Eu acho que é fundamental para nós. Maravilha. Você falou aí sobre a atuação nas escolas, e a Júlia mandou outra pergunta aqui que eu achei tão maravilhosa quanto a primeira, que é: qual foi a coisa mais inusitada que já te aconteceu quando você foi reger um coral de criança? Ai, meu Deus do céu, tanta coisa! Gente, não há muito tempo, eu tinha que reger teatro, olha lá, a louca, já tá misturando as linguagens. Me chamavam para trabalhar no shopping, para reger coral infantil no shopping. E nossa, meu Deus do céu, aquilo me dava um nervoso, assim, porque era um lugar muito grande, né? As crianças espalhadas, pai e mãe ali. Então, era uma situação que me deixava meio assim, mas situações inusitadas no coral infantil. Ah, já teve criança caindo no meio da música, porque eu sou muito louca, eu faço as crianças bater pé, bater mão, não sei o quê. A criança numa dessa foi caiu, já aconteceu. Mas é sempre muito engraçado, assim, sabe? A gente sempre leva numa boa. Nunca aconteceu nada muito sério, assim, de nada muito traumatizante, não. Tudo muito engraçado. Trabalhar com criança é muito fera. Massa, massa demais. A Isa perguntou como está o processo, a Isa Bela Viana perguntou como está o processo de criação durante a pandemia. E aí talvez seja um link possível com o trabalho da Balafuda, que é esse lance de infantil e agora a criança, que é o centro do jogo, tá do outro lado da tela. Como é que está sendo isso? Ah, é aquilo de buscar as ferramentas, né? Eu sou muito privilegiada, assim, porque minha equipe é fera demais. Então tá todo mundo sempre descobrindo uma coisa nova, né? A Ariane descobrindo o chroma key, gente. Aquilo foi um negócio muito, muito mágico pra gente. Meu Deus, a gente pode estar em qualquer lugar agora.
E assim, é uma galera disponível, né? De aprender hoje, amanhã tá fazendo, não importa, sabe? Então, são aprendizados, assim, eu acho que uma coisa leva a outra. Tanto o que a gente quer dizer nesse momento, né? Que é importante, a gente não pode desconsiderar isso, que a gente está numa pandemia, então isso tem que transparecer, né? Tem que estar desde o começo ali da elaboração do projeto até o final. Porque a gente está entrando na casa das pessoas, né? Essa que é a diferença, assim. Ninguém se arrumou para ir assistir um negócio e a hora que quiser sai ou tá fazendo outra coisa. A gente está entrando na casa das pessoas. Então, eu acho que isso é algo a se considerar. Mas é isso também, está disponível para aprender com as ferramentas, a achar engraçado também o erro, aí descobrindo essas habilidades. E isso deixa o processo, olhando dessa forma, deixa o processo muito rico, é muito bom, a gente aprende bastante. Mas, e me diz uma coisa, a Cia Balafuda e a banda vulcânica Som das Minas são compostas exclusivamente por artistas mulheres. Isso é uma resposta artística a um cenário cultural misógino e machista? Isso é uma resposta ao quê? Deu uma travadinha. Artística a um cenário cultural misógino e machista? É, sem dúvidas. Mas também existe uma coisa, que é essas coisas foram acontecendo à medida que a gente foi se entendendo mais nesse movimento, né? Porque eu também olho para trás, e isso é importante dizer, e eu vejo tantas mulheres que me levantaram, sabe? Tantas mulheres que me encorajaram, que me deram oportunidade. Eu penso, quando eu comecei em educação musical, várias mulheres assim, olha, tem uma escola aqui, vai lá, eu te ajudo, eu te dou um livro, tal, se você precisar você me fala. É, no teatro também, a gente está sempre cercada de pessoas, assim, de mulheres que estão sempre nos encorajando. E aí, quando a gente pôde fazer essa escolha consciente, foi muito legal, sabe? Trabalhar com mulheres. Porque eu não imaginava que isso poderia fazer parte da militância, sabe? Quando a gente fica na militância, e eu já tive nesse momento de ficar na militância dos livros ali, de ler várias coisas, deixa eu ler isso aqui e tal, olha o feminismo, e o feminismo ele vai ficando longe, né? E quando ele está aqui, ele está no que a gente faz, ele está na mulher que se deu uma oportunidade, ele está na mana que você foi assistir, ele está numa palavra que você falou, no elogio, sabe? Ele foi no tempo, ele está no tempo que você despendeu para outra mulher, na ajuda que você deu para uma amiga que está grávida. Então, eu acho que a gente construir esse feminismo é tão importante quanto a gente saber sobre feminismo, a gente ler sobre feminismo. E eu acho que as meninas da Balafuda, elas são assim, esse marco na minha vida, sabe? De alinhar mesmo tudo que eu penso com as ações concretas. E a gente tem criado esse ambiente conscientemente. O ano passado a gente fez o presépio das lavadeiras, a gente chamou a Cia Nós de Teatro e foi muito legal, foi muito divertido. Elas tinham uma pesquisa de lavadeiras, a gente tinha outra, e a gente juntou todas as lavadeiras, a Isabela também participou. E é muito bom, sabe? Eu acho que é um espaço muito necessário para que a gente possa falar sobre como é ser artista mulher, sobre nossas próprias demandas, sobre o que a gente quer dizer, que às vezes pode ficar um pouco ofuscado, né? Quando a gente está num ambiente masculino, né? Ou com homens, que é uma coisa muito particular nossa, né? E também eu olho para trás e vejo a Capitão Vinil, que é formada por 3 mulheres e 2 homens. Então, eu acho que isso é tão legal porque eu vejo assim na minha trajetória isso sempre presente e se consolidando, sabe? Eu sempre tive mulheres muito incríveis ao meu redor, sabe? Professoras, artistas, companheiras de luta, chefes maravilhosos, construindo assim essa sociedade que a gente quer mais generosa com a gente, né? Um pouco menos cruel com a gente. Massa demais, velho. E, e me diz uma coisa, a Isa mandou uma pergunta aqui. A Isa e o Pedrinho mandaram uma pergunta. A pergunta da Isa já tinha ficado um pouco mais para trás, mas eu me lembro que era se tem música nova, quando ela falou sobre os trabalhos, ela mandou esse complemento, se tem música nova sua, composição nova
vindo à tona, vamos dizer assim. Olha, eu tô agora mergulhada em trilha sonora. Então, eu estou um pouco afastada das canções. Eu sempre compus muitas canções, desde criança, palavras e compunha canções. Agora eu estou me aventurando mais nessa coisa da trilha. E eu estou gostando muito, assim. É uma experiência muito louca, né? Muito. Eu fico um pouco desesperada porque é muito novo para mim tudo isso. Mas eu estou gostando muito. Então, estou trabalhando aí em trilhas. Em breve vocês saberão, chegará para vocês, tá bom? Acompanhem as redes sociais. Boa, já deixou aí a propaganda feita. É isso aí, a gente está aprendendo a vender na internet também. O Pedrinho mandou uma mensagem aqui que é: o que você acha que ainda falta para termos um mercado cultural local consolidado? Não sei responder, Pedrinho. Eu li ali e falei, vamos deixar pra você, né? Não sei responder isso. Não sei. Acho difícil, assim. Eu não sou uma pessoa muito antenada com essas coisas, confesso. Mas, inclusive, eu me apoio muito na trajetória do K2, das bandas que vieram antes, né, da galera da música autoral. Eu acho muito incrível olhar para trás e ver tudo que vocês consolidaram e estruturaram, né? Mas eu penso que a gente poderia, talvez, pensar em mercado, mas pensar também em coisas fora do capitalismo, sabe? Eu ando pensando um pouco assim, que a gente precisava, claro que assim, na pandemia tudo ficou um pouco maluco, mas eu penso que a gente precisa de iniciativas anticapitalistas também, sabe? A gente precisa criar espaços em que a gente se apresente para nós, a gente cria esse ambiente nosso de troca, esse ambiente nosso de crescimento, né? Então eu acho que é isso que eu tenho para contribuir, mas eu não sei responder a pergunta, não sou capaz de opinar. Boa. Eu vou emendar um link aqui que talvez faça sentido, que é quando eu falei sobre a questão da musicista com instrumento, é que eu sinto que os processos culturais, por exemplo, da música, de um músico profissional, parece que fica mais claro, talvez por conta da materialidade, até para a sociedade mesmo, fica mais claro como que eu vou chamar? Esse processo profissional, né, que demanda tantos artistas, tantos profissionais, etc. E aí, você, por exemplo, tem feito a preparação vocal de alguns espetáculos. Isso me parece um apontamento que a gente está acabando indo de maneira, mesmo que não tão planejada, para essa questão da ficha técnica completa, né? Ou seja, o trabalho para ele ser profissional, ele precisa ter uma ficha técnica completa. Uma pessoa pensando em cada um desses detalhes que é um universo imenso. Como que você enxerga que essa diferença na música e no teatro existe ou não? E aí, talvez, como que a gente se torna cada vez mais profissional nesse sentido? Olha, já na faculdade eu comecei a ler muito sobre essa troca assim, né, do teatro com a música, e eu vi muitos artigos assim, sobre como que um complementa o outro, sabe? O teatro e a música. Então, por exemplo, num ambiente de músicos, em que as coisas são um pouco mais técnicas, não queria usar essa palavra não, mas em que as coisas são um pouco mais assim estruturadas, documentadas, né? Principalmente da música clássica, você tem um caminho muito estruturado, muito trilhado há anos. A gente também corre o risco de se transformar em pessoas muito travadas, sabe? E aí eu acho que é pouco trabalhado, e isso também eu li em muitos livros que eu pesquisei, assim, que é pouco trabalhada essa questão psicológica,
essa questão da liberdade para o músico, sabe? Pode virar uma prisão. Para mim foi assim, sabe? Para mim, eu me senti muito aprisionada na música por muito tempo, sem conseguir assim usar o que eu sabia, ficar presa assim. E muita gente me salvou disso, tá, gente? Tá tudo bem, não estamos na terapia. Mas a música pode fazer isso com a gente, sabe? Pode deixar a gente meio que assim, um reprodutor daquilo que está escrito, porque está tudo muito bem escrito, está tudo muito bem organizado, muito bem pontuado pelo compositor, né? E eu vejo que o teatro, não, o teatro é um ambiente em que as pessoas têm que criar, sabe? Porque é o seu corpo, é a sua voz, é um personagem, para você acessar aquele personagem é você se conectando com ele. Então, eu acho que tem uma abertura maior para você se conectar com aquilo, sabe? E essa troca é tão importante, porque aí o músico traz a disciplina, né? O músico traz o tempo, traz o silêncio, traz o desenho da fala, traz a intenção, traz recursos, traz materialidade, como você falou. E o teatro traz subjetividade, o teatro traz a militância, né? Traz o discurso. O que você tem a dizer, né? Como você vai dizer isso? Por que você vai dizer isso? O teatro te faz essa pergunta o tempo todo. E eu acho que essa fusão, assim, ó, é um casamento maravilhoso, sabe? Eu acho que é muito importante todo mundo ter, pelo menos um pouquinho, assim, sabe? De experiência com isso. Eu vejo que nos cursos de teatro a gente tem, né, preparação vocal, tem essa parte da voz, e nos cursos de música eu acho que a gente só teria a ganhar, sabe, assim, com experiências mais da questão cênica, da questão do corpo. A educação musical é um campo muito aberto para isso, né, da Crose, vai trazer essa questão do movimento, da rítmica, e eu acho que essa troca tem que rolar não só entre a música e o teatro, mas entre a música e o teatro, a dança, o circo, as artes plásticas, sabe? Essa coisa da gente se reconhecer na mesma classe e como a gente pode descobrir, né? Descobrir essas nossas potencialidades. Massa demais. Tem alguns depoimentos aqui sobre os encorajamentos que você tem feito no Nuclearte. A Ari disse que o preparo vocal da feira Eu é paguei fundamental para para os eles. trabalhos saírem bom. O trabalho que ela faz com a gente é sempre com muito cuidado e dedicação. Sou muito grata. A Júlia concordou e disse que falou tudo. A Ari, a Fer é nossa guia musical topper. E o João, sempre acreditando no nosso potencial, aí faz a gente acreditar também. Me diz uma coisa, Ai, meu Deus. Nanda, você que é uma profissional da área, quanto por cento de uma voz bem postada é coragem, é encorajamento? Nossa, peraí, deixa eu agradecer primeiro meus amores, gente do céu. É muita coisa Agradeço. boa, né? Assim, valeu a pena tudo que eu paguei para eles estarem aqui comentando, valeu muito a pena. Todo o dinheiro investido. Brincadeira. Olha, eu acho que a voz é a gente, né? Cada vez mais eu descubro isso. Então, assim, eu fui estudar canto por coisas que eu não gostava na minha voz, por dificuldades Nanda, minhas, por. desculpa te interromper. É só porque Uhum. apareceu a contagem regressiva, senão vai cortar a tua resposta na metade. Eu vou chamar aqui de novo e aí você fala com tranquilidade, pode ser? Tá bom, vou fazer o Marcelo, então. Gente, vem com a gente, que a resposta tá no próximo episódio. Então até o próximo episódio, gente. A gente volta em instantes.